Santa Luzia, Virgem e Mártir. Inspire-se na coragem de uma jovem que, em meio a uma sociedade mergulhada no paganismo e na decadência moral, fez de sua vida um testemunho vibrante de fé, pureza e fortaleza. Santa Luzia, mártir da Igreja, nos ensina como a formação recebida na infância pode moldar uma existência inteira e dar frutos eternos. Neste vídeo, você conhecerá a impressionante história dessa santa que, educada para resistir às tentações do mundo, enfrentou com bravura os desafios impostos pela sua época. Descubra como ela venceu os vícios e inspirou gerações a trilhar o caminho da virtude e do sacrifício. No dia 13 de dezembro, a Igreja celebra Santa Luzia, que entrou para a glória em 304. Santa Luzia, uma das heroínas mais gloriosas da Igreja de Cristo, nasceu na Sicília, no terceiro século. Seus pais, cristãos de nobre origem e possuidores de grande riqueza, proporcionaram à filha uma educação primorosa, que logo deu frutos. Ainda em tenra idade, Luzia, desejosa de dedicar-se inteiramente a Jesus, consagrou sua virgindade ao Divino Esposo por meio de um voto solene. Pouco tempo depois, seu pai faleceu. A mãe, Eutíquia, tinha o desejo de ver Luzia casada com um jovem de linhagem nobre, porém pagão. Diante do dilema de manter o voto de virgindade e ao mesmo tempo não contrariar a vontade materna, Luzia pediu um prazo para refletir e orar antes de tomar uma decisão. Durante esse período, Eutíquia adoeceu gravemente, e sua enfermidade perdurou por 4 anos sem qualquer sinal de cura. Luzia, sendo a principal cuidadora da mãe, sugeriu uma peregrinação ao túmulo de Santa Águeda, em Catânia, conhecido pelos numerosos milagres que Deus realizava por intermédio da mártir. Após orarem fervorosamente junto ao túmulo, Luzia adormeceu e teve uma visão de Santa Águeda, que lhe disse: "Querida irmã, o que desejas de mim? Graças à tua fé, tua mãe está curada. Sabe que, assim como Deus glorificou Catânia por minha causa, Ele tornará Siracusa célebre por ti, pois, com tua virgindade, preparaste uma morada agradável a Deus em teu coração." Ao acordar, Luzia encontrou sua mãe completamente curada. Em gratidão a Deus e a Santa Águeda, ambas retornaram a Siracusa. O testemunho de fé. Apesar da cura milagrosa, a ideia de casamento voltou a ser discutida. Luzia implorou à mãe que não insistisse mais, pois ela já havia se consagrado a Cristo. Porém, convencer Eutíquia a permitir que o dote fosse utilizado para os pobres foi ainda mais difícil. A mãe dizia: "Espere até minha morte. Após isso, poderá fazer o que quiser com o que é seu." Luzia, contudo, argumentou: "O que se promete aos pobres para ser-lhes dado após a morte não é tão agradável a Deus quanto o que se lhes dá em vida. Aquele que caminha na escuridão se beneficia mais da luz de uma tocha acesa que o precede do que de uma que está atrás." Finalmente, Eutíquia cedeu, e Luzia distribuiu sua herança entre os necessitados. O jovem que desejava casar-se com Luzia, ao descobrir o ocorrido, transformou seu amor em ódio. Movido pela raiva, denunciou-a ao governador Pascásio, acusando-a de ser cristã e de desprezar os deuses nacionais. O martírio. Pascásio convocou Luzia ao tribunal e ordenou que ela oferecesse sacrifícios aos deuses e cumprisse a palavra dada ao pretendente. Luzia respondeu: "Adoro apenas ao único Deus verdadeiro, a quem prometi fidelidade, e a ninguém mais." Diante da firmeza de Luzia, Pascásio ameaçou submetê-la à tortura. Ela replicou: "Não temo os juízos dos homens, mas os de Deus, a quem devo obediência." O governador, enfurecido, ordenou que Luzia fosse levada a um lugar de desonra. Contudo, por intervenção divina, nenhum dos algozes conseguiu movê-la do lugar onde estava. Nem mesmo amarrada ou carregada, Luzia cedeu. Pascásio, atribuindo o ocorrido à feitiçaria, chamou magos e sacerdotes pagãos, mas todos fracassaram. Frustrado, Pascásio mandou derramar sobre ela azeite, piche e resina, ateando fogo em seguida. As chamas, entretanto, não a atingiram. Furioso, o governador ordenou que um soldado transpassasse sua garganta com uma espada. Mesmo ferida mortalmente, Luzia continuou exortando os presentes a abandonarem os ídolos falsos. Finalmente, entregou seu espírito a Deus, recebendo a palma do martírio no ano de 303. Relíquias e veneração. O corpo de Santa Luzia foi sepultado em Siracusa e posteriormente transferido para Constantinopla.
Hoje, seu túmulo encontra-se em Veneza. Reflexões. A vida de Santa Luzia é um testemunho eloquente da grande influência que a educação recebida na infância exerce sobre a formação do caráter humano. É indiscutível que as impressões, os ensinamentos e os hábitos adquiridos durante os primeiros anos de vida são fatores de enorme relevância na construção do caráter e repercutem poderosamente ao longo de toda a existência. Por isso, é essencial que a criança seja educada desde cedo na prática do sacrifício. É imprescindível que se lhe mostre os graves perigos contidos na adulação das paixões, sobretudo da sensualidade. As paixões nascem conosco e crescem se não houver quem nos ensine a mortificá-las e combatê-las. Isso é muito mais fácil na infância do que mais tarde, quando elas já ganharam força. A criança deve entender que, entre os vícios, os mais prejudiciais são a teimosia, a preguiça e o apego aos prazeres. Como explicar que, nos tempos atuais, tão poucas mães compartilhem dos ideais e princípios vividos por Santa Luzia? A resposta está na formação inadequada que elas mesmas receberam. Em vez de serem educadas na prática das virtudes, foram formadas na sensualidade, na vaidade, no orgulho e na preguiça. Seus próprios educadores foram tão imaturos quanto elas. Como ensina o Evangelho, se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 14. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Cambrai, o bispo Santo Alberto, que foi pastor das dioceses de Cambrai e Arras. Ele é padroeiro dos padeiros e protetor das crianças raquíticas. Em Estrasburgo, Santa Odília, filha do duque alsaciano Atico e fundadora de diversos conventos. Segundo a tradição, teria nascido cega e, por este motivo, foi rejeitada pelo pai, que a abandonou. A criança foi encontrada por um moleiro que a criou até os 13 anos de idade. Durante a cerimônia de seu batismo, ela milagrosamente recuperou a visão. Ainda assim, sofreu muito pela oposição de seu pai, que insistia em arranjar-lhe um casamento forçado. Odília fugiu novamente e retornou apenas quando já não corria mais perigo. Santa Odília é padroeira de Estrasburgo e muito venerada pelos fiéis, que recorrem à sua intercessão, especialmente contra doenças oculares. Santa Luzia, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que entre os dons da vossa graça, concedestes a Santa Luzia a fortaleza de uma mártir e a constância de uma fé inabalável, dai-nos, por sua intercessão, vencer as trevas do pecado e viver sempre na luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.